Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Estamos na presença do Senhor e hoje terminaremos o Salmo 72. Sim, é um salmo que descreve o Messias. Sério, pastor, sério. Davi estava orando por seu filho Salomão e mal sabia que os efeitos da oração chegariam até o grande filho de Davi, o maior de todos os filhos de Davi, Jesus Cristo. Não é à toa que já na genealogia, em Mateus, capítulo 1, o querido apóstolo, de forma direta e objetiva, diz: genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, quando você olha para o Salmo 72, você tem também a questão de ele ser um salmo messiânico. E de todos os salmos messiânicos, com certeza, é um dos mais importantes. Eu não posso dizer que é o mais importante, porque temos bons embates teológicos sobre qual salmo messiânico mais importante, mas esse é sem sombra de dúvida um dos mais importantes. Sabemos que é um salmo que também fala sobre Jesus Cristo por duas razões absolutamente simples. Primeiro, porque ele é a base profética no Velho Testamento para muitos homens de Deus que olham lá na frente e enxergam Jesus e se utilizam desse salmo para falar sobre o futuro Messias, e ele tem o seu cumprimento quando Jesus veio. Sim, a maioria dos 18 versículos que falam sobre o Messias, desses 20 versículos existentes aqui, se cumpriram a maioria. Em primeiro lugar, quando Jesus veio a primeira vez, e se cumprirão na integralidade quando ele retornar, sim, posteriormente, lá para estabelecer, em primeiro lugar, o milênio, seu reino milenar, e depois o reino eterno. Então, é muito bonito o que nós temos aqui. É óbvio que se fôssemos analisar versículo por versículo, nós teríamos que trabalhar com esse salmo semana que vem todinha, mas não vamos fazer isso. Deixaremos isso para um outro momento, porque temos que andar, não podemos ficar o tempo inteiro num único salmo. E já investimos uma semana inteira. Veja, meu irmão, quão rica é a palavra do Senhor. Quão fantástica é a palavra do Senhor. Então, vamos trabalhar neste salmo com algumas partes dele para que você entenda o que é um salmo messiânico, para que você discirna quando se está diante de um salmo messiânico e, obviamente, compreenda que Jesus não brincou lá quando esteve no caminho de Emaús com os dois discípulos, dizendo: olha, tudo que vocês têm falavam de mim e fala de mim, tanto na lei, quanto nos profetas, quanto nos salmos. E aqui nós temos mais um salmo que fala daquele que é o centro da Bíblia, que é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, vamos então a ele? Deixa eu te demonstrar algumas das grandes facetas do que é um salmo messiânico. Vamos ao versículo 1. Ó Deus, concede ao rei o teu julgamento, a tua justiça ao filho do rei, que ele julgue teu povo com justiça e os teus pobres conforme o direito. Olha que interessante, né? Já vimos que aqui é um pedido para que o rei seja absolutamente consciente quanto às causas que chegarem perante ele e que ele consiga julgar de forma fantástica absolutamente tudo, obviamente com justiça e olhando para aqueles que menos têm acesso à justiça, que são os pobres, com muito amor e muito carinho, e não se deixando levar pelos ricos e poderosos. Olha que interessante. Quando essa oração vem, é óbvio que nenhum rei, filho de Davi, conseguiu isso na sua plenitude. Nós vimos que Salomão começa muito bem os seus juízos. Demos até o exemplo das duas mães e
de uma criança morta e uma viva, como Salomão de forma sábia. Ele atingiu aquele conhecimento necessário para resolver aquele problema específico. Agora, falamos que inclusive não foi a única forma e o único problema e a única decisão que ele deu. Inclusive a rainha de Sabá ficou impressionada com a capacidade dele, administrativa, social, política, econômica e principalmente jurídica, ou seja, de dar decisões. Agora, se você parar e pensar, quem é que consegue na amplitude chegar ao ponto de ser justo juiz? É óbvio que quando você abre os profetas, você vê perfeitamente que esse texto é um texto básico para que, por exemplo, Isaías possa falar do verdadeiro e grande rei, do seu reinado e da capacidade de justiça que ele vai ter. Abra comigo, por gentileza, Isaías capítulo 11 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Olha que linda a palavra do Senhor. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. E ele deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Gente, parece que Isaías está olhando para o Salmo 72, a oração de Davi, e está simplesmente agora tendo a visão do Messias. É óbvio que eu não posso dizer para você que Isaías conhecia o Salmo de número 72, mas o que eu posso te dizer é que o Espírito Santo, que instigou, que inspirou, que levou Davi a fazer esse pedido por seu filho Salomão e seus descendentes, é o mesmo que abriu para Isaías a noção de que sim, um dia viria o Messias, o Rei, e ele teria todas essas qualidades, né? Espírito de sabedoria, espírito de temor, espírito de conhecimento, e julgaria com absoluta equidade, principalmente a questão dos pobres, não se levando por absolutamente nada. Entendeu? Então é muito fácil identificar um salmo messiânico, porque a primeira consequência é que ele traz consequências no Velho Testamento, pegando profetas e fazendo-os ver lá no futuro aquilo que aconteceria, tá? É incrível como a temática é absolutamente a mesma. E se Isaías ainda parece pouco para você conseguir enxergar no Salmo 72 sua plenitude em Cristo Jesus, então o que falar de Jeremias capítulo 23, que fala também do renovo de Davi. E no versículo 5 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Deseja mais? Então tá bom, vamos para Zacarias capítulo 9. Olha o que diz a palavra do Senhor em Zacarias capítulo 9, versículo 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de uma jumenta. E destruirei os carros de Efraim,
e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de um mar a outro, desde um rio até as extremidades da terra. Então veja, parece que Zacarias está pegando literalmente o Salmo de número 72, quando Davi simplesmente diz: olha, eu quero que tu esmagues os inimigos dos meus filhos, coloque sob os seus pés, e eu quero que ele reine de mar em mar até os confins da terra. Olha o versículo 8. É o mesmo Espírito. E é óbvio que quando Davi está orando e faz esta oração, ele mal entende que depois o Espírito Santo de Deus ia pegar, com certeza, um homem, um profeta, alguém que fala em seu nome, para trazer de novo a lembrança exatamente tudo isso no tocante ao Messias. Então, toda vez que você tem um salmo messiânico, a primeira grande prova que você está diante de um salmo messiânico é exatamente os seus reflexos no meio dos profetas, anunciando exatamente tudo, de forma quase que idêntica àquilo que está no salmo. Muitos até dizem que os salmistas copiavam as palavras dos profetas, e muitos dizem que eram os profetas que copiavam os salmistas. Mas muitos deles viveram em locais diferentes, época diferente, momento diferente, sem contato nenhum um com o outro. Então, quem é que está por trás disso? É o Espírito Santo, que está simplesmente inspirando os autores bíblicos para que falem a mesma coisa. Daí não ser difícil encontrar um salmo messiânico, porque à medida que você lê o salmo messiânico, ele fala de um rei, ele fala da perfeição de um rei, e você sabe que ninguém alcançou essa perfeição senão o Senhor Jesus Cristo. E aí é mais fácil ainda discernir, porque expressões chaves, até mesmo parágrafos inteiros dos salmos messiânicos, são reproduzidos depois por profetas que, na maioria das vezes, não tiveram nem acesso aos salmos. Nem acesso aos salmos. Muitos deles. Agora, olha que interessante, tá? Olha que coisa fantástica. Quando você olha para um Novo Testamento, que você vê um pedido de Davi e você vê Isaías, Jeremias, né? Zacarias, falando sobre o Messias, que foi descrito aqui no Salmo de número 72, você vê o cumprimento de tudo isso no Novo Testamento. É só abrir o Novo Testamento e pegar cada uma das narrativas de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Principalmente Mateus, que fala sobre Rei Jesus e tenta mostrar Jesus como rei para todos os seus contemporâneos. Então vamos lá. A primeira característica do grande rei seria que ele julgaria com justiça, não é? Tá. O episódio, por exemplo, daquela mulher pega em adultério. Está lá em João, capítulo 7, né? João, capítulo 7, se não me falha a memória, né? João, capítulo 8, né? Uma mulher é pega em adultério. João, capítulo 8, né? E o que acontece? Bem, acontece que após os algozes trazerem aquela mulher simplesmente para ser apedrejada e esperarem que Cristo jogue a primeira pedra, Cristo pegou um fato muito interessante, né? Pois é, vocês então trouxeram só a mulher e não trouxeram o homem, porque se ela foi pega em flagrante adultério, ela não estava sozinha adulterando, né, irmãos? Os malandros deixaram o homem e pegaram a mulher só para que ela fosse morta. E aí Jesus olha para a cara deles e diz: então tá bom, pode matar, Moisés mandou matar mesmo, pode matar. Joga a primeira pedra quem não tiver pecado.
E ali ninguém poderia dizer que não tinha pecado, porque já tinha feito o pecado da maldade de trazer só a mulher e não o homem. Entendeu? O pecado já começou por ali. Em separar quem ia morrer e quem ia viver. De forma safada, malandra, arquitetaram isso. Gente, essa é uma solução que alguém que é maior do que Salomão poderia ter tomado. Né? Naquele momento de pressão, meu Deus do céu, quer ver outra maldade? Porque os fariseus, saduceus, escribas, herodianos, todo mundo vinha perto de Jesus só para testar. Né? E aí, uma outra maldade. Um dia chegaram perto de Cristo e disseram assim: é lícito pagar tributo a César? Isso está lá em Mateus 22, do versículo 15 em diante. Então chegaram e perguntaram: e aí, a gente paga tributo para César? Olha a maldade do povo. E se Jesus dissesse, tem que pagar tributo a César, aí Jesus entrava num problema muito sério, porque ele ia ser odiado tal como todos os publicanos, porque era um povo maldoso, um povo imperialista, um povo que roubava do judeu e arrebentava as economias de um povo que estava escravizado. Agora, se ele dissesse não tem que pagar tributo a César, aí iam denunciar ele porque ele estava indo contra o império. De qualquer jeito, Jesus teria problemas, tá? Eles sempre vinham fazer perguntas a Cristo, aquelas perguntas que popularmente o pessoal chama de pergunta de algibeira, né? Para testar, para arrebentar qualquer decisão que ele tomasse, ele estaria com problemas, de um lado ou do outro. E aí, o que acontece, né? Jesus olha e diz, me dê uma moeda. Olha a sabedoria, né? Jesus diz, me dê uma moeda. E aí, óbvio, ele pega a moeda e ele diz, de quem é a imagem? É de César. Aí Jesus, de forma fantástica, muito superior a Salomão, ele diz, então, dai a César o que é de César, mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. E eles saíam assustados, eles não tinham como pegar Jesus, eles não tinham como arrebentar Jesus. E veja que eu peguei somente 3 pequenos versículos e mostrei para você como eles têm reflexos aqui nos profetas e depois no cumprimento. Agora, você não pode se esquecer que quando Jesus veio a primeira vez, ele cumpre grande parte da profecia. Mas a profecia inteira que está, a descrição inteira que está no Salmo 72, esse será cumprido quando Jesus estabelecer o milênio e depois quando Jesus estabelecer literalmente o reino eterno. Veja comigo em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11 diz: porque brotará, versículo 1 em diante, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Quando você lê até aqui, você vê literalmente que isso se cumpre quando Cristo vem na sua primeira vinda. Mas quando você continua, olha que interessante, versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, o filho do leão, e a média ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a onça pastarão juntas, os seus filhos juntos se deitarão, e o leão
comerá palha com boi, brincará com a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilístico, e não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então veja que isso aqui não aconteceu na primeira vinda. Você ainda não tem esse elemento da maldade retirada, porque o que está aqui dizendo é que o mal será retirado, a maldade será retirada, haverá finalmente na terra, quando o Messias chegar, paz, absolutamente, paz e todo o cerne de maldade é retirado. E aí é óbvio que isso só vai acontecer, com certeza, quando nós tivermos o início do milênio. Olha que interessante. O milênio já é literalmente Cristo descendo na terra e Cristo, a primeira providência que toma. Versículo de número 20. É a prisão daquele de onde toda maldade vem. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, Apocalipse 20, e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o amarrou por 1000 anos e lançou no abismo, e lá o encerrou. Então veja que quando chegar o milênio, a sede de toda maldade, o tentador, o sedutor, aquele que traz para a humanidade toda a maldade é retirado. E daí se cumpre, sim, lá no milênio, essa outra parte da profecia de quem? Da profecia de Isaías. Da profecia de Isaías. E aí é óbvio que Satanás depois é solto, engana as nações. E o que acontece? Lá no capítulo 20, versículo 7 em diante, eles sobem contra o arraial dos santos e o Senhor Jesus, somente com a sua voz, os arrebenta a todos. E Satanás, versículo 10, que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E lá vão ser atormentados para todo sempre. E aí vem um novo céu, uma nova terra, capítulo 21 e 22, onde não há maldade, não há absolutamente mais mal nenhum. E aí a presença da maldade, a presença da dor, a presença de tudo que não presta é eliminada e a gente passa a ter uma vida diante de Cristo e diante de Deus, e com Cristo e com Deus eternamente. Então, veja que interessante. Quando o Salmo 72 nos fala do pedido de Davi para que se tenha literalmente paz sobre toda a terra, que o seu filho simplesmente governe de mar em mar, e que toda manhã, as bênçãos do seu filho cheguem a todos como a chuva chega, como as torrentes chegam, e que todos simplesmente tenham motivos para adorá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo. É lógico que Davi está falando de quem, em última análise? Ele está falando de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Davi chega ao ponto de dizer que os inimigos estariam sob seus pés, ele está falando, em última análise, de Jesus Cristo, esse grande Messias. Então, o Salmo 72, se nós pegarmos parte a parte, estou falando sério, versículo a versículo, você encontrará referências proféticas, em primeiro lugar, nos profetas do Velho Testamento, um cumprimento parcial no Novo Testamento e a promessa de um cumprimento completo no querido livro
de Apocalipse. Então, ao ler o Salmo 72, não te esqueças que ele é um salmo messiânico e toda essa oração de Davi um dia será cumprida na íntegra na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, foi uma alegria estarmos juntos. Amanhã, outro pastor continua com o Salmo de número 73. Aqui nós terminamos o segundo livro dos Salmos. E deixa eu te falar uma coisa. Ouça agora todo o Salmo 72 que pastor Eber vai colocar numa voz muito bonita, né? Muito mais bonita que a minha. Ouça a leitura do Salmo 72. Feche seus olhos agora. Ouça a leitura do Salmo 72 e não te esqueça, ele vai se cumprir completamente, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o grande Messias, é aquele que, por quem Davi orou e cumprirá completamente esse salmo. Que Deus te abençoe, Deus te proteja. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e um grande beijo no seu coração. E fique agora com a leitura do Salmo 72. Salmo 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá para o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé.